Hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, certo? As Armas da Persuasão. O autor ele é um psicólogo, Robert Cialdini, e ele é meio que uma autoridade na área. Então, ele trouxe, a partir do estudo dele, 6 princípios, né, que são utilizados no dia a dia, que acabam nos influenciando ou que a gente pode utilizar para influenciar as outras pessoas, né? Mas para isso a gente precisa conhecer quais são esses princípios. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, é bem interessante, eu espero que vocês gostem. Meu nome é David e se inscreva no canal. Antes de começar a conversar sobre o livro, eu quero deixar algumas observações, certo? O que o autor concluiu são tendências. Você tem uma tendência para uma determinada ação mediante alguns gatilhos mentais. O nosso cérebro, ele tem esses gatilhos justamente para facilitar o gerenciamento da quantidade de informações que a gente recebe no dia a dia. Então, para fazer essa simplificação, ele toma algumas ações, algumas reações, né, a partir de determinados estímulos. E eu vou mostrar para você quais são esses estímulos, para que você possa pelo menos reconhecer e ter consciência deles, para que você possa se defender ou se aproveitar deles para conseguir vender sua ideia, seu projeto e etc. Outra observação, bom, eu espero que vocês utilizem esses conhecimentos com consciência, com responsabilidade, porque tipo assim, você pode usar esses conhecimentos para manipular alguém? Pode, mas não seria legal, né? A ideia é que você consiga pelo menos se proteger e quando for algo realmente honesto, sincero da sua parte, você possa vender a sua proposta e você tenha mais eficácia naquilo que você deseja, certo? E outra coisa, não é porque esses gatilhos existem que é um processo automático. Fez, aconteceu. Não é isso, né? A ciência não é exata, até a matemática não é exata, tanto é que tem paradoxos matemáticos. Então, usem com cautela esses conhecimentos, certo? E vamos agora realmente começar. O primeiro princípio, ele é o mais conhecido de todos, que é o da reciprocidade. O ser humano ele tem essa tendência a retribuir porque nós somos seres colaborativos, né? Então, tudo aquilo que a gente recebe, a gente quer dar de volta. Seja coisas boas, seja um xingamento, seja qualquer coisa, a gente tem essa tendência para responder na mesma moeda. Sabe aquela situação onde você faz um aniversário, aí vem uma pessoa te dar um presente? Aí você fica naquela, quando é o aniversário dessa pessoa? Porque quando tiver o aniversário dela, eu quero dar um presente também, proporcionalmente, né, ao valor do presente que você recebeu. Então, é uma característica nossa mesmo, né? Tipo assim, alguém vai lá na sua casa, né? Vamos supor que você conhece alguém que sabe consertar computador e a pessoa vai lá na sua casa, aí conserta seu computador, aí quando você vai agradecer ela, vai dar um valor, ela diz, não, não precisa não. Você fica com aquele desconforto. Você insiste, não aceite, não tá aqui, é para sei lá, comprar alguma coisa para ti. Você fica um pouco desconfortável com isso, porque isso é uma característica da gente, certo? A gente tem essa necessidade de retribuir na mesma moeda que a gente recebeu. Isso acontece muito, tipo quando você recebe uma amostra grátis, né? Você entra no supermercado e tem aquele pessoal lá que tem um standzinho oferecendo um copo de suco, aí você vai lá, toma um copo de suco, aí ok, de graça, né? Uma amostra grátis. Aí ele te oferece para você comprar 3 pacotinhos daquele suco. Aí você não queria nem comprar aquilo, né? Aí beleza, você já teve a primeira negativa, né? Só que a segunda você tem uma tendência a aceitar, que ela vai dizer o seguinte, então compra pelo menos um para ajudar. Né? E se a pessoa teve uma conversa com você e tal, então você fica com essa tendência de comprar pelo menos um pacote para ajudar, entendeu? Então é uma característica nossa, reciprocidade é algo muito forte. Então qual é a dica aqui? Se você quer conseguir algo de alguém, comece primeiramente dando alguma coisa. Porque quando você for precisar dela para alguma coisa, ela vai ficar desconfortável de te dizer não, entendeu? Então, fique de olho nisso. Também acontece o contrário, né? Alguém faz alguma coisa para você e lá na frente essa pessoa vai pedir alguma coisa para você e você vai ficar desconfortável de dizer não. Então, esse é o princípio da reciprocidade. Princípio do compromisso e da coerência, né? O autor, ele traz uma pesquisa que foi feita, né, que funciona da seguinte forma, né? O pessoal estava numa praia e aí tinha um rádio lá, um grupo de pessoas tinha um rádio lá no chão. Esse rádio era de alguém. Essa pessoa se levanta e sai. Até que chega um ladrão querendo subtrair aquele rádio. Então, o que é que acontece? Simplesmente com esse cenário que eu desenhei para vocês, 20% das pessoas se manifestaram para poder evitar com que esse rádio fosse roubado, certo? Aí teve um outro experimento. Essa mesma pessoa que ia se levantar e ia sair, ela conversou com o grupo, né, com as pessoas, olha, eu vou sair só um instante, tem como olhar aquele rádio ali? A pessoa nem conhece, é um desconhecido, né? Só que o que é que acontece? Quando a mesma situação voltou a acontecer, né, o ladrão vindo para pegar o rádio, 95% das pessoas foram lá tentar evitar com que esse rádio seja roubado. Porque o que é que acontece? Quando você diz, olha, eu vou fazer algo, eu me comprometo para algo,
né? Você quer ser coerente com a sua palavra, né? Então você vai tentar fazer de tudo para validar aquela coerência. Como é que você pode utilizar isso a seu favor? Se você for começar um novo projeto, vamos supor que você quer correr a São Silvestre. Comece a falar para as pessoas que você gosta, olha, eu vou correr aquela corrida e tal. Você está se comprometendo com aquelas pessoas, elas vão cobrar depois de você aquilo ali. E aí, tá correndo, etc. É uma forma de estimular o compromisso e a coerência para que você consiga, né, alcançar o seu resultado. Por exemplo, quando eu fui abrir esse canal aqui, eu falava para várias pessoas que eu gosto, né, que eu ia abrir o canal e tal. Então as pessoas começaram a me cobrar. E eu fiquei naquela responsabilidade, então eu criei esse canal para ajudar as pessoas, entendeu? Então use isso ao seu favor. Outro exemplo bem corriqueiro em relação ao compromisso e à coerência, tipo assim, quando você vai numa loja, que seja, e aí você começa a conversar com o vendedor começa a te vender, te apresentar os produtos, e você, naquela oportunidade, você não quer comprar, certo? Mas só que você vai comprar, você pretende comprar. O que acontece é que o vendedor vai dizer, olha, quando você comprar, você vai comprar comigo, né? Você vai comprar nessa loja, né? Então você fica meio que amarrado com esse compromisso, né? E se você fizer de forma diferente, comprar em outra loja com outra pessoa o mesmo produto, talvez você se sinta um pouco desconfortável, especialmente se você tiver um certo hábito, né, de ir naquela loja específica, né? Então, utilize esse gatilho mental ao seu favor também, certo? Assuma o compromisso com as pessoas para que você busque, né, ser coerente com a sua palavra e conseguir os resultados que você quer. Aprovação social. Esse é um gatilho fortíssimo também. Quem é que nunca foi comprar alguma coisa e foi olhar lá nos comentários, os testemunhos de pessoas que compraram aquele produto, que deu certo, né? Um produto 5 estrelas, um produto 1 estrela. Aí você fica com a inclinação para comprar ou não comprar algum produto, a formar uma opinião a partir daquela aprovação social do produto que você quer comprar. Né? Isso acontece também, por exemplo, você vai escolher um restaurante, certo? Você está com a sua companhia, e aí tem dois restaurantes, um do lado do outro. Um não tem ninguém e o outro tem algumas pessoas. O primeiro pensamento que você vai ter é o seguinte, se não tem ninguém lá, é porque ou é caro, ou é um serviço de má qualidade, por isso que não tem ninguém. Pode ser até que não seja. Alguns restaurantes já têm até essa estratégia de gerar um certo público, né, artificial, para que quem veja tenha essa percepção, nossa, aquele restaurante deve ser muito bom, ele está lotado, deve ser mais barato, e, enfim, acaba formando a opinião, entendeu? Então, esse é o princípio da aprovação social. Dentro desse conceito de aprovação social, existe algo que eu acho muito perigoso, que é a questão da formação de pensamento de grupo, né? Porque é o seguinte, você está em um determinado grupo e aquele determinado grupo pressupõe um determinado pensamento, né, para que você seja aceito socialmente, né? Então, existe um grande risco de gerar um certo efeito manada quando você tem essa questão da aprovação social. Se você está em um determinado grupo, esse grupo tem um pensamento, e se você divergir desse pensamento, você vai se sentir desconfortável porque você está vestindo uma roupagem diferente daquele grupo. Então, é bom a gente ter consciência, né, desses conceitos de aprovação social para que a gente tenha um senso crítico mais apurado, mais refinado em relação àquilo que a gente pensa, né, aquilo que a gente faz e etc. Certo? Então, esse é o princípio da aprovação social. Tenham muito cuidado com os efeitos manada, é bem conhecido isso. Princípio da afeição. Bom, os motivos que levam a você acreditar em alguém, assim, são diversos, certo? Por exemplo, já há pesquisas que apontam que pessoas que são mais atraentes, né, que são mais bonitas, elas tendem a convencer mais as pessoas de fazer alguma coisa, de comprar alguma coisa, certo? Existe até um exemplo que o autor dá de uma propaganda de um carro, né, tem duas propagandas. Uma que demonstra as qualidades do carro, as características e tal, apenas o carro, né? E outra que tem o mesmo carro, só que agora tem uma mulher dentro, por exemplo. Né? Então, a propaganda que tem o carro com a mulher dentro, ela chama mais atenção do que a propaganda do carro que é só o carro. Né? E é o mesmo carro, são as mesmas características. Por quê? Porque tem um elemento ali que destoa um pouco do raciocínio, né, crítico do sujeito que está assistindo essa propaganda. Políticos que têm boa aparência e tal tendem a convencer mais a população de alguma coisa, né, pelo simples fato da aparência. Então, são diversas as razões pelas quais as pessoas acreditam em alguém, certo? A aparência é uma delas. Eu não sei se você já parou para refletir, mas tipo assim, se você avaliar a maioria das pessoas que você gosta, elas são bastante parecidas com você em algum aspecto, entendeu? Então, quanto mais a pessoa parecer com você, mais afinidade você vai ter com essa pessoa, certo? E isso aí é padrão. Esse elemento de afinidade ele é bastante interessante, certo? É a partir dele que você constrói as suas relações, né? Seja no relacionamento, seja com os amigos, seja na formação de grupos de pensamento e etc. Né? Porque é o seguinte, são
é um grupo de pessoas ou pessoas que pensam como você. Logo, são pessoas mais legais porque tem um pensamento, né, parecido com o seu. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa ideia, né, de afinidade. Às vezes a gente fica mais suscetível, né, a uma ideia porque a pessoa se parece tanto com a gente que parece que é a gente que está tomando decisão. Acontece muito isso quando um vendedor chega para você e diz que o nome dele é parecido com o seu, aí você já fica mais relaxado, ou ele torce para o seu time, ou então ele começa a contar algum hobby que ele tem que você também tem, ele constrói uma ponte de afinidade com você e você fica relaxando seu senso crítico. E depois ele pode tentar vender você, né, alguma coisa, ou então se for uma pessoa vender uma determinada ideia. Então é preciso ter uma certa vigilância em relação a essa questão da afinidade, porque o nosso ego é o que faz com que a gente caia nessa armadilha. Se você estiver conversando durante muito tempo com alguém, né, e você começar a reproduzir as expressões que ela faz, as palavras que ela faz, com o tempo, você pode tomar o comando da conversa e da conclusão, certo? Porque você está reproduzindo as expressões daquela pessoa, as palavras daquela pessoa. Então, é como se gerasse um sincronismo com ela. E a partir de então, você pode fazer o que você bem quiser, né? Dependendo do nível de sincronismo que você teve com essa pessoa. Princípio da autoridade, esse também aqui é bastante conhecido, certo? Desde quando a gente é criança, a gente tende a respeitar os nossos pais, né? São as primeiras autoridades que a gente conhece. E depois você vai para a escola, respeitar o professor, e depois você vai para o trabalho, respeitar o chefe, as autoridades públicas, né? Os médicos, os policiais, enfim. O que eles falarem está falado e você também tem um senso crítico relaxado em relação a isso, né? Por exemplo, a gente vê muito por exemplo, um cientista falando alguma coisa, uma determinada conclusão, e aí você toma aquilo como verdade porque é um cientista que está falando. Só que é preciso ter consciência que existem diversos cientistas, e a ciência não é uma ciência exata, a ciência também erra. Então, o que eu sugiro é o seguinte: tenha um senso crítico em relação a tudo que você puder, certo? Se tem uma ciência que diz alguma coisa, olhe também a outra ciência, né? Não tenha uma opinião fechada, formada, absoluta. Então, eu penso que a ideia é essa. Não é que você vai negar a ciência, não é isso. Você só vai ter um senso crítico, né, mais refinado em relação àquelas informações que você está recebendo. Você vai entender que existe esse relaxamento por aquela pessoa se apresentar como autoridade e você vai avaliar múltiplas fontes para poder formar uma opinião, uma decisão sobre qualquer coisa, certo? Para fechar essa ideia da autoridade, eu queria sugerir para você assistir um filme bem interessante, né, que é baseado em fatos reais. Foi um experimento que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um professor reuniu um grupo de pessoas e colocou determinados papéis. Tinha um papel da autoridade e tinha um papel do prisioneiro. No começo, tipo assim, a ideia é que esse experimento durasse 2 semanas, certo? Só que fugiu um pouco do controle. As autoridades começaram a realmente a incorporar a autoridade delas, né, como se fosse realmente real, era para ser assim, era para ser uma atuação, mas realmente elas passaram a extrapolar, que tinha uma margem de liberdade, entendeu, em relação a essa autoridade. E aqueles que eram prisioneiros realmente se sentiram submissos em relação àquela situação. O experimento era para durar 2 semanas, não deu para durar 6 dias direito. Realmente teve que ser finalizado antes do tempo. É bem interessante. E depois, conversando com as pessoas, né, elas disseram, realmente passaram a acreditar naquela autoridade, foram submissos, foram humilhados e etc. Então, a autoridade ela é muito forte dentro do nosso psicológico, certo? Vamos para o último princípio, que é o da escassez. Isso com certeza você já deve ter passado, é o mais recorrente em tudo. Princípio da escassez. Quem é que nunca entrou numa loja, viu aquela promoção que era só hoje, era só esse final de semana, era só aquele preço, era um preço limitado, aquela unidade era a última, enfim. A gente tem uma tendência a valorizar aquilo que é escasso, né? Aquilo que está quase para acabar, a gente dá uma atenção maior. Imagina que você está entrando numa loja, né? Aí você está procurando uma geladeira, você encontra uma geladeira legal. É aquela que você estava procurando, só que o preço está mais ou menos, né? E aí você quer continuar a sua pesquisa. Mas só que o vendedor diz que aquela unidade ali ela é a última. Então você fica com aquela angústia, né? Nossa, então quer dizer que se eu sair da loja, pode ser que eu perca essa última oportunidade, entendeu? Então a gente tem essa tendência psicológica de preferir, de gostar, de apreciar aquilo que é escasso. Isso acontece muito também na arte da sedução, né? Tem lá uma menina que recebe muita atenção de um menino e ela não valoriza tanto essa atenção. A partir do momento que esse menino ele parar de dar atenção a essa menina, aquilo que era muito se tornou pouco e ela vai querer tentar entender, né? Por quê? Foi que mudou? Por que eu não estou sendo mais colocado no pedestral?
né? E pode ser que ela queira ir atrás dessa atenção de volta, entendeu? E aí, quando ela volta a receber essa atenção, pode ser que volte tudo do mesmo jeito como era. Porque ele estava dando muita atenção para conseguir atenção, só que a melhor maneira de conseguir atenção, nesse exemplo aqui de sedução, na maioria dos casos, né, é não dando atenção. Sempre quando há um desequilíbrio, né, nessa questão de um tá oferecendo mais do que o outro, né, gera esse tipo de situação. O que eu quero falar é que esse princípio da escassez, ele está nos mais diversos campos da nossa vida, entendeu? Onde você olhar, você vai ver lá o princípio da escassez atuando. Aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais raro, tende a ser mais interessante. Então, use isso ao seu favor para que você consiga suas coisas e, tipo assim, tenha consciência, né, que o ser humano ele tende a se interessar mais por aquilo que é escasso, aquilo que é exclusivo, né? Tanto é que tem gente que compra, sei lá, um aparelho da Apple só porque tem aquela ideia de exclusividade, né? São poucos que tem, logo é um produto mais caro, embora tecnologicamente falando, ele é muito similar a um outro telefone, né, de valor menor. Bom, foi complicado esse vídeo, viu? Porque, tipo assim, tem vários exemplos que eu posso dar, entendeu? Mas eu acho que deu para você entender qual é a ideia de cada princípio, né, de persuasão. Eu espero que vocês utilizem esses conhecimentos com responsabilidade, com ética, certo? Porque, tipo assim, esse conhecimento é como se fosse uma arma mesmo. Você pode usar para o bem ou para o mal, né? Então, eu espero que você utilize para se proteger, certo? Contra qualquer investida mal intencionada que você possa receber para te influenciar a alguma coisa, assim como você possa utilizar para defender as suas ideias, defender um projeto. Se você quiser comentar alguma experiência que você teve, né, pode comentar aí nos comentários que eu vou ler e a gente vai conversando. Até o próximo vídeo, dê like aí.